Então vamos lá começar com o assunto de concordância verbal e concordância nominal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Concordância verbal e nominal. Então a questão 31, ela vai dizer assim: no trecho, pois eu não sei ler inglês, pessoal. Eu vou ler essa palavra em inglês como eu iria ler em português, certo? Wet wire. Vou ler assim. Pois era o wet wire, os humanos, os bois e os cavalos, que fazia o esforço e punha os limites. Aí ele fala, no segundo parágrafo do texto, o vocábulo fazia está flexionado no singular, porque essa aqui é uma questão muito comum da banca CESP, que é uma questão de justificativa. Ele quer justificar. Então ele diz, o verbo fazia, este verbozinho aqui, e eu recomendo você voltar ao texto para ter uma leitura completa. Está no singular, porque concorda com o termo. Concorda, no caso, concordância verbal, com o termo wet wire. O que é que nos chama a atenção aqui? Este verbo está após um que. Neste caso aqui, ó, este que, ele será um pronome relativo. Certo? Então, como é que vai funcionar? Vai funcionar basicamente assim, ó. O que, preste atenção, o que, como pronome relativo, ele pode, em sintaxe, ter a função sintática de sujeito da oração. Beleza? De sujeito da oração. Neste caso, nós teremos duas análises importantes, que é o que chamamos de sujeito sintático e o que chamamos de sujeito semântico. Vou diferenciar. O sujeito sintático é o pronome relativo que, certo? Então, se ele perguntar, o sujeito do verbo em destaque é o pronome relativo que. Então, estamos falando de quê? Sujeito sintático. O sujeito semântico vai ser a palavra retomada. O sujeito semântico vai ser a palavra retomada. Neste caso aqui, é com o sujeito semântico que haverá a tal da concordância. Então, como é que eu vou proceder? Preste atenção. Como é que eu vou proceder? À frente deste que aqui, ó, à frente deste que, você vai ter assim, ó. Você vai ter o que, você vai ter o verbo, o que ele destacou, e aí você vai ter o termo retomado. Você vai ter aqui o termo retomado. Como é que vai funcionar? Você vai pegar este verbo aqui e vai fazer a pergunta geral para encontrar o sujeito, que é que, mais o que? Mais o verbo. Então você vai perguntar. Que é que mais verbo. Quando você fizer esta perguntinha aqui, a resposta vai ser quem? O termo retomado, certo? Então eu vou ter o seguinte, este que aqui, ele vai ser o sujeito, o quê? Sintático. Então se ele perguntar, qual é o sujeito do verbo destacado? É o que. Quando ele fala de concordância, a concordância vai ser feita com o termo retomado. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu falo para vocês assim, ó, as pessoas que saíram. Preste atenção. As pessoas que saíram. Este que aqui morfologicamente, ele é um pronome relativo, ó, as pessoas as quais saíram. Certo? Então eu tenho o quê? Um que retoma quem? Pessoas. Então, pessoas é o termo que? Retomado. Aí vamos lá. Se ele afirma o sujeito de saíram é o pronome relativo que, está correta a resposta, visto que ele está falando de sujeito sintático. Quando ele fala em concordância, ele vai dizer assim, saíram está no plural para concordar com pessoas.
está correto, pois ele está se referindo ao sujeito semântico. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai perguntar: quem é que saíram? Ó, as pessoas. Aí uma dica: quando o que for sujeito, você consegue retirar o que e a frase pode ser lida sem problema algum. Então, ó, eu vou retirar e vou falar, ó, as pessoas saíram. O que acontece, meu aluno, é que a CESP, assim como outras bancas, gostam de distanciar, de colocar elementos intercalativos. Sendo assim, vamos então analisar a questão aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar o verbo fazia e vou perguntar, ó. Era tão preciso quanto necessário, pois era o etuaire. Aí ele colocou os humanos, os bois e os cavalos que faziam o esforço. Então, este quezinho aqui ele é um pronome relativo. Aí eu vou pegar o verbo fazia e vou fazer a pergunta para encontrar o sujeito. Que é qual? Que é que mais verbo. Que é essa aqui, ó. Vou fazer a perguntinha. Quando eu pergunto aqui, o que é que fazia o esforço e punha os limites? A resposta é, ó, o etuaire. Aí o que é que nós vamos ter aqui? O etuaire fazia o esforço e punha os limites. Então isso aqui, ó, é só para encher linguiça. Aí eu tenho, ó, o etuaire é o termo retomado que fazia o esforço e punha os limites. Vou perguntar: o que é que fazia o esforço e punha os limites? O etuaire. Então eu tenho este que aqui, ele é o sujeito, no caso é o sujeito sintático. A concordância do verbo fazia é com o termo retomado, que é o etuaire. Então a resposta dessa questão 31, o gabarito está correto. Então ele fala, ó, o verbo fazia está flexionado no singular porque concorda com o termo o etuaire. Então ele está falando de concordância, então estaremos falando de sujeito semântico. Então cuidado quando o que for sujeito da oração, revisa esse conteúdo.